Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te esperamos! Olá, voltamos, graça e paz. Graça e paz. E hoje nós temos um tema muito forte, lindo aos nossos corações, dentro da nossa palavra oportuna, Pastor Valdir. O tema é Reavivando o Dom de Deus. E o nosso texto, pastor? Está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 14. Me acompanhe. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está com você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Amém. Então esse texto da palavra de Deus, carta, né? É a última carta do apóstolo Paulo, pastor Valdir, que escreve então a Timóteo, né? A última carta dele, e ele já está aqui no fim de carreira, o apóstolo Paulo. Já está diante de um momento muito difícil da sua vida, está no corredor da morte, dentro de um ambiente muito hostil, onde o cristianismo está sendo ameaçado. Então o apóstolo Paulo, preocupado então com o seu discípulo, ali o seu filho espiritual na fé, chamado Timóteo, ele traz alguns conselhos interessantes, conselhos que servem não somente para Timóteo, para o seu ministério, como também para cada um de nós, somos cristãos, que servimos a Deus, ou que precisamos servir a Deus, pastor. Então ele está trazendo aqui coisas interessantes ao nosso coração. Então ele está encorajando, primeiramente a gente percebe que ele está falando de encorajamento, encorajando então o seu discípulo Timóteo a continuar firme, né? A guardar o seu bom tesouro que ele recebeu. E ele fala também de lembrar do seu dom. E ele fala então, ele traz uma demonstração, ele traz uma exortação, falando, reavive o dom que há em ti. No primeiro momento, no primeiro carta de Paulo a Timóteo, ele fala para que ele não negligencie o seu dom. Agora aqui ele está falando, reavive, né? Acende a chama outra vez do dom de Deus sobre a sua vida. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aos nossos corações, lembrar. Do que nós precisamos lembrar? Do que eu e você precisamos lembrar do que nós já recebemos do Senhor. Então, Paulo está falando para ele que ele é que precisa reavivar o seu dom. Ou seja, um dom que ele já tinha, que ele tinha recebido, né, do próprio Senhor, com a imposição de mãos do apóstolo Paulo. Então ele fala, lembre, né? O texto aqui não traz claramente falando que tipo de dom é esse, pastor? Qual foi esse dom? Mas nós poderíamos falar que poderia ser o dom da salvação, o dom da justiça de Deus, o dom da fé,
talvez uma alegria que se perdeu, talvez uma paz no seu coração que não existe mais, né? O amor que já se esfriou, que já morreu. O fato é que está ligado com toda certeza ao ministério de Timóteo. Mas a gente vai perceber que Paulo está falando para ele reacender, né? Esse dom aí é comparado ao fogo, né? No original, ele vai aparecer aí unicamente falando dessa parte aí de dom como fogo. Verdade. Né? E é o único lugar no Novo Testamento que significa isso, né? Que significa acender, pôr fogo, inflamar a mente, reavivar, olha só, ser fervoroso, fervorosa com o seu dom. Então a exortação de Paulo é para que ele continue soprando. Verdade. Olha, a chama está apagando, sopra aí, Timóteo, sopra aí, povo de Deus. Continua soprando porque você tem um dom e você não pode deixar apagar esse dom. Esse dom precisa reacender, reavive isso dentro de você, porque você tem isso dentro de você, né? E a segunda coisa que a gente percebe aqui, que Paulo vai trazer na lembrança de Timóteo, algumas qualificações, pastor. Verdade. Né? Qualificações que devem caracterizar a vida de um cristão. E quais são essas qualificações? A gente vai ver a partir do versículo 7 até o 8, que ele vai falar de algumas situações. Ele fala, ó, você não recebeu espírito de covardia. Verdade, olha só. Verdade. Você precisa reacender isso, Timóteo, no seu coração, porque você não tem um qualquer espírito dentro de você, você tem um Espírito Santo que habita dentro de você, você não recebeu um espírito de covardia, mas ele fala que você recebeu um espírito de coragem. Olha só a primeira qualificação de um discípulo de Jesus. Aí, ser corajoso. Corajoso, o que mais? Poder. Entender que ele tem poder. Olha aí. Através do Espírito Santo. Amor, né, pastor? Meu Deus, domínio próprio. Né? Que se refere à moderação, equilíbrio que nós devemos ter. Verdade. Ele fala sobre isso, né? Ou seja, ele vai falar também para Timóteo para não se envergonhar de Cristo. Olha, quantas pessoas têm se envergonhado do Senhor, se envergonhado do Evangelho de Cristo, amados. E Paulo está falando para Timóteo, não se envergonhe de Cristo, do Evangelho de Cristo, e nem de mim que sou prisioneiro, que ele está preso, né? E aí era até perigoso, pastor, falar de que era amigo de apóstolo Paulo, não se envergonha do apóstolo Paulo naquele momento. O apóstolo Paulo estava preso ali, sendo condenado naquele momento como um homem que colocou fogo, né? Liderou ali quem colocou fogo em Roma. Verdade. E aí era perigoso até falar que era amigo do apóstolo Paulo, né? Mas ele está falando que eu não se envergonhe de mim também. Aí ele fala principalmente, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, né? E esse envergonhar, pastor, é interessante entender que às vezes nós trabalhamos com crentes, andamos com crentes e às vezes nós nem percebemos que ele é crente, porque ele não deixa transparecer nada de crente. Nem o seu testemunho, né? Nada. É verdade, pastor. Olha, precisamos realmente testemunhar do Senhor. Não podemos nos envergonhar, porque a própria palavra de Deus fala que o Evangelho é poder de Deus. Eu não posso me envergonhar porque o Evangelho é poder de Deus. E diz, o próprio Jesus falou isso, né? Na palavra diz que se nós se envergonharmos de Cristo, Ele vai se envergonhar de nós diante do Pai. Meu Deus. Isso é muito sério. E a outra coisa que Paulo está falando é para que Timóteo sofra o sofrimento que Paulo está sofrendo, né? Ninguém queria ser preso, hein? Meu Deus. Ninguém quer ser preso, ninguém quer sofrer pelo Evangelho. Mas o que Paulo está falando aqui é um sofrer pelo Evangelho de Cristo, né? É isso que ele está falando. E ele então vai falar desse Evangelho. Ele traz na lembrança também de Timóteo sobre esse Evangelho. Qual é o propósito desse Evangelho? Ele vai falar nos versículos de 9 a 12 que esse Evangelho veio para nos salvar, veio para nos dar uma santa vocação. Olha só, santa vocação. Presta atenção aí que ele está falando. Também não é segundo as nossas obras esse Evangelho, mas é conforme a própria determinação de Deus, né? E da sua graça. Olha só, ele vai falar da sua graça, né? Que esse Evangelho também nos foi dado essa graça, não quando Jesus veio apenas, não quando alguém falou de Jesus para você, mas isso já é determinado desde dos tempos eternos. Meu Deus. Já estava determinado por Deus que Ele iria nos dar a sua salvação, a sua graça. Que coisa maravilhosa, né, pastor? E ele está falando também que sobre a manifestação no versículo
10, ele vai falar sobre a manifestação desse evangelho, né? Ele vai falar, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, não só destruiu a morte, presta atenção, mas ele trouxe também, né? Ele fala, não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Olha só que coisa mais tremenda que o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo. Olha, Timóteo, reacende esse fogo no seu coração. Reavive o dom que há em ti, meu irmão. Sabe por quê? Porque você tem um evangelho que foi manifestado pelo aparecimento de Cristo Jesus. E não só porque ele apareceu, mas ele destruiu a morte. Olha, ele revelou, né, essa salvação, ele trouxe a luz, ele trouxe a revelação, né, da vida, ele trouxe a vida e a imortalidade, ou seja, você desse evangelho, nessa sua salvação, você tem a vida eterna, aleluia, você tem a imortalidade. Você está com medo da morte? O crente não era para ter medo da morte não, pastor. Nesse tempo tão difícil, talvez, que nós estamos vivendo, tão atípico, né, nós precisamos entender que Timóteo estava vivendo esse tempo, Paulo estava vivendo esse tempo. Então Paulo, mesmo nesse tempo difícil, prisioneiro, ele estava dando conselhos a Timóteo para que ele não deixasse o seu fogo apagar, esse dom se apagar, mas reacendesse, porque era tempo de continuar firme, não tendo medo da morte, não tendo medo das coisas ao contrário que estava acontecendo. E talvez nesse tempo você esteja vivendo isso. Mas a palavra falou a Timóteo, esse conselho a Timóteo, mas ela é viva e fala conosco, comigo, com você. Amém. Nesse tempo. Fala mesmo. Reacende novamente esse dom que o Senhor colocou em teu coração de adorador. Aleluia. Lembre-se, Jesus venceu a morte. Glória a Deus. Não a morte, né? Ele venceu a morte, né? A partir de estar em Cristo, né? A morte já não existe, a morte é lucro, como o próprio apóstolo Paulo vai falar também. A morte é lucro, os crentes que morrem no Senhor são bem-aventurados, lá em Apocalipse fala isso, né? A morte tornou-se inofensiva, não pode atingir você que está em Cristo Jesus de forma alguma. Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Aleluia. E a outra parte que o apóstolo Paulo vai lembrar, para nós caminharmos para o nosso encerramento aqui, é sobre a parte do evangelho que cabe a Timóteo e que cabe também a cada um de nós. Então, depois de dar exemplo, né, Paulo então mostra a Timóteo que ele também está sobre essa mesma responsabilidade. Ele vai dizer, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo. Você precisa manter o padrão. Você precisa manter a palavra. Você tem responsabilidade também de ser testemunha, de evangelizar, de falar do amor de Deus ao perdido, ao pecador. E ele vai falar, então, guarda o bom depósito que foi dado a você. E como é que eu guardo essa fé? Como é que eu guardo o meu dom? Como é que eu guardo aquilo que Deus me deu, que parece estar apagado e que você, a partir de hoje, vai reacender? Como você guarda? Quem guarda é o Espírito Santo, é através do poder, é mediante o Espírito Santo que habita dentro de você. Então, quando você tem o Espírito Santo, você guarda o bom tesouro. O Espírito Santo é aquele que nos guarda, que nos livra, que nos abençoa, né? Então, quero aplicar essa mensagem ao seu coração, dessa palavra oportuna de hoje, e dizer, e como Paulo disse a Timóteo, reavive, desperte, mantenha a chama acesa do dom de Deus que há em ti, que existe dentro de você. Porque Paulo está encorajando, falando, Timóteo, não deixa apagar a chama. Timóteo, você precisa realmente viver uma vida de santidade, crendo que nós não fomos chamados com espírito de covardia, mas de coragem, né, de poder, um espírito de moderação, de equilíbrio, de amor, de domínio próprio, de não se envergonhar do Evangelho, de suportar o sofrimento, porque Cristo Jesus é quem nos dá fiel, Ele é fiel para nos guardar, né? Então, Paulo diz, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo, e eu sei também, em algumas versões fala, que Ele é poderoso, olha só, para nos guardar o meu depósito, o seu depósito, até aquele último dia. Que essa palavra oportuna de hoje, ela realmente seja uma palavra que toque no seu coração. Pastor, vamos orar? Glória a Deus, vamos. Pai, obrigado, Senhor. Nós te adoramos, exaltamos o teu nome. Sim, Deus. Obrigado pela tua palavra que tem sido, meu Deus, semente ao nosso coração, alimento, Senhor,
Meu Deus, assim como essa palavra foi ao coração de Timóteo, ela está hoje avivando corações, papai. Ela continua viva, tratando a tua igreja, cuidando daqueles, meu Deus, que caminham diante da tua presença, Pai. E hoje, Senhor, a tua palavra fala ao nosso coração, fala, meu Deus, a todos aqueles que vão estar ouvindo, Senhor, a tua palavra, que ela possa animar, reavivar, reacender a adoração, que sejamos fervorosos, Senhor, diante do Senhor, que nós possamos ter um espírito, meu Deus, de ousadia na tua presença, pregar o evangelho, estar, meu Deus, diante do Senhor, entendendo que há um poder sobrenatural sobre nós, que nós podemos exercer, que nós possamos ser amorosos, que nós possamos, meu Deus, ter um espírito de moderação, mas que nós possamos entender que é tempo de despertar, é tempo de reacender o dom do Senhor que está em nós. Em nome de Jesus, Pai, visita cada coração nesse dia, visita cada mente, e que essa palavra esteja fixada em cada coração e reavivando os corações. Em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até a nossa próxima Palavra Oportuna.